E as perspectivas para o mercado da soja no cenário internacional são incertas, pelo menos de acordo com Rabobank e Brasil, que trouxe aí alguns números que mostram essas incertezas por conta do conflito comercial entre China e Estados Unidos em meio à pandemia. Você confere mais informações agora com Walter Puga Júnior. Victor Ikeda, obrigado por ter recebido nosso convite, participando mais uma vez na nossa programação. Vamos falar do assunto que você acompanha, né? Você acompanha o mercado de grãos, você acompanha o dia a dia. Nós temos para a soja uma perspectiva positiva a princípio, mas essa guerra entre Estados Unidos e a China que volta novamente a ocorrer, um acirramento dos ânimos, pode novamente estimular uma procura por soja brasileira? Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês mais uma vez. Eu acredito que sim, é um momento em que o mercado começa a avaliar quais podem ser os futuros impactos dessa questão da discussão comercial entre China e Estados Unidos. A gente acredita que em função da crise econômica gerada pela doença, provavelmente a China não deva atingir todas as metas do acordo comercial fase 1, firmado em janeiro. Obviamente que não inclui somente produtos agropecuários, tem outros produtos na lista de metas que foram estabelecidas no acordo comercial, mas obviamente sim, é um ponto de atenção para ser monitorado, e é muito importante ressaltar que as exportações de soja dos Estados Unidos para a China, elas vão ter um peso muito grande para evitar que os estoques americanos subam significativamente esse ano, que poderia gerar um cenário de pressão de preços em Chicago. Esse ainda não é o nosso cenário base, mas a gente tem que estar monitorando isso sim, porque ele deve impactar os preços internacionais da soja. Aqui no Brasil, a demanda por soja tem sido constante no período de guerra entre Estados Unidos e a China. Isso elevou os preços nos portos. Os preços podem melhorar em função dessa guerra ou ainda é muito cedo para uma avaliação de evolução desse mercado? Sim, nós temos que avaliar, especialmente no segundo semestre. A gente tem que, agora, basicamente o mercado do ponto de vista de oferta, ele acompanha o andamento da safra americana, e o que vai acontecer? Basicamente a janela de exportação americana, ela começa principalmente a partir do final do terceiro trimestre, início do quarto trimestre. Então, eu acredito que se em algum momento houver uma escalada da guerra comercial, isso pode abrir uma janela de exportação para o Brasil no último trimestre, especialmente, o que pode sim impactar os preços nos portos aqui no Brasil. Mas, de linhas gerais, se a gente analisar fundamentos, a gente acredita que há, por enquanto, ainda um cenário construtivo para preços no mercado internacional quando a gente analisa a Bolsa de Chicago. Os preços estariam nas expectativas do Rabobank em que níveis, já que você fala numa melhora de preços para a soja? Sim, basicamente, se a gente analisa um cenário construtivo, falando de leve suporte para as cotações de soja em Chicago, hoje o Rabobank trabalha com base nos fundamentos, num intervalo entre 8,50 e 8,70 dólares por bushel. Hoje ainda está levemente abaixo de 8,50. O que estaria incluso nesse nosso cenário de 8,50 a 8,70 de intervalo? Basicamente, a gente teve uma revisão para baixo aqui na oferta disponível da safra da América do Sul, seja com as perdas que a gente viu no Rio Grande do Sul consolidadas, mas também há de se considerar que a Argentina, que tinha uma perspectiva de safra de 55 milhões de toneladas, hoje já se fala de algo mais próximo de 50, então praticamente 10% de redução nas últimas revisões. A gente tem que considerar que a China, a parte dessa questão da guerra comercial, ela deve iniciar a retomada de importações de soja em grão. Então, ano passado, impactado pela peste suína africana, a China importou ao redor de 83 milhões de toneladas. Esse ano a gente estima que o ideal seria 87, mas a China deve começar a aproveitar esse momento de preços relativamente pressionados da soja para fazer estoques. Então as importações podem somar aí próximo de 90 milhões de toneladas, então uma retomada de quase 10% nas exportações da China. E, como eu falei, se os Estados Unidos conseguirem exportar um volume significativo para a China, especialmente com a entrada da oferta dessa safra 2021, isso limitaria avanços significativos de estoques dos Estados Unidos. Então, tudo isso gera esse nosso cenário relativamente construtivo para a soja, hoje abaixo de 8,50, mas a gente acredita que há espaço para avanços, talvez para um intervalo entre 8,50 e 8,70 dólares por bushel ao longo do segundo semestre.
Nós temos uma produção estimada, alguns órgãos do governo apontaram até 126 milhões de toneladas de produção de soja. Mas o Rabobank tem uma expectativa de números mais baixos, não? Isso, basicamente, a gente trabalha ainda hoje com um intervalo entre 122 e 123 milhões de toneladas de consolidação da safra 19 e 20 no Brasil. Como eu apontei, o Rio Grande do Sul realmente foi um cenário que preocupa mais, com cortes mais significativos de produção no comparativo com o ano passado, mas a gente tem que considerar que teve uma retomada no Paraná, que na safra 18 e 19 foi impactada pelo clima e esse ano voltou um pouco mais à normalidade. Estados no Cerrado brasileiro, de certa forma, também tiveram uma safra dentro da normalidade, quando a gente olha a soja, e a região de fronteira agrícola ali do Mato Piba também não teve impactos significativos de clima. Então, em linhas gerais, uma preocupação maior no Rio Grande do Sul, que realmente fez com que houvesse esses cortes nas perspectivas, nas últimas revisões, principalmente dos órgãos oficiais. A gente também estima que isso pode ser levado em conta, mas outros estados em relativa normalidade. A gente há de considerar também que o Brasil teve uma expansão de área de soja no comparativo com a safra passada, o que de certa forma já ajuda a ter uma recomposição de oferta no comparativo com a safra 18-19. Estaríamos perto de 122 a 123 milhões de toneladas? Isso, esse basicamente é o nosso cenário base para a safra 19-20 aqui no Brasil. Bom, eu agradeço a entrevista de Victor Ikeda. Você acaba de ter as últimas informações aí apuradas pelo Rabobank. Obrigado, Victor. Obrigado, Walter. Até a próxima. Tá aí Victor Ikeda com Walter Puga Júnior falando sobre soja.